Olá a todos. Na aula de hoje nós vamos trabalhar, com aquelas equações iniciais do motor trifásico. Tudo bem, pessoal? Então, o motor trifásico que eu vou estar trabalhando, é o motor trifásico que tem um CV. Então, aqui, um cavalo, eu venho totalmente nessa coluna aqui da esquerda, eu vou trabalhar com motores de 4 polos, pois existem motores de 2 polos. Então, eu vou escolher a coluna de motores W21 da WEG, 4 polos, tudo bem? Então, o que ocorre? O engenheiro mecânico ele vai nos passar lá algumas informações, Então, ele vai passar, no nosso caso aqui, que a potência para o trabalho lá que precisa para alimentar uma determinada máquina, uma polia, uma engrenagem, pode ser utilizado o motor de 1 CVs, 1 cavalo, a tensão de alimentação é de 220 volts, tá certo? O motor está com 100% de carga e é um motor de 1 cavalo, Então ele está com 100% de carga, tem 4 polos, tá certo? 220 volts e o motor de 1 CV. Então o que eu vou achar? Primeiro, a potência do motor está aqui, eu venho para cá, eu acho o RPM, tá certo? 1720. Então a rotação do rotor é 1720. O que eu acho mais para cá? Aqui, IP sobre N. Então, quantas vezes a corrente de partida, se for uma partida direta, a corrente de partida é maior que a partida nominal, que a corrente nominal, quantas vezes a corrente de partida é maior do que a corrente nominal, tá certo? Ou continuando vindo nessa direção, posso usar isso aqui, conjugado do rotor bloqueado, CP sobre CN, tá? E conjugado máximo. Conjugado máximo sobre conjugado nominal. Então, posso usar isso aqui também, tá? É 2,9. Para o nosso caso, o motor está com 100% de carga. Eu venho nesta coluna do rendimento em 100% de carga. Para o motor de 1 CVs, eu acho 79,5%, tá bom? 79,5%, como é porcentagem, eu divido esse 79,5%, o resultado vai ficar 0,795. Venho aqui também, para o cosseno φ, cosseno φ em 100% de carga, o meu cosseno φ para o motor de 1 CV, é de 0,82. Copio o fator de serviço, que eu tenho aqui, que vai ser importante no dimensionamento de dispositivos. O TRB, que é o tempo de rotor bloqueado, aqui, tá bom, pessoal? Então, dessa maneira aí, nós vamos vamos mostrar, após termos pegos pela tabela de motores, o que a gente vai fazer. Então, eu peguei todos esses valores aí, tá certo, pessoal? Peguei todos esses valores aí. Bem, então os dados do motor de 1 cavalo já foram pegos, Então, o motor que a gente está trabalhando é o motor que tem potência de 1 cavalo, A tensão de alimentação dessa máquina é de 220 volts. O número de polos, Nós temos aí número de polos igual a 4. Então, esse motor tem 4 polos. E esse motor ele vai trabalhar com 100% de carga. Bem, parte dessas informações quem nos passa é o engenheiro mecânico, porque ele projetou uma máquina, algum processo lá, e aí ele já determinou algumas coisas. O que a gente vai fazer para trabalhar, com essas informações que o engenheiro mecânico nos coloca aí,
A gente vai trabalhar da seguinte maneira. Então a gente vai olhar na tabela VEG como já foi feito, né? E lá na tabela VEG que nós achamos? O RPM vai ser de 1720 para esse motor de 1 CV, né? IP sobre IN, conforme já anotamos, né? Eu tenho o valor de 7,2. O rendimento em 100% de carga, nós temos o rendimento em 100% de carga, que vai ser 0,795. O cosseno de φ em 100% de carga, olhando lá na tabela, né? É 0,82. Olhando na tabela de motores, nós descobrimos o que? Que o fator de serviço é igual a 1,15. Ah, professor, o que é esse fator de serviço? Então eu vou aproveitar e dar uma explicada. O fator de serviço simboliza que essa máquina pode trabalhar acima de 100%, né? Esse motor ele pode trabalhar puxando uma potência lá de 115 cavalos, né? 15% a mais do que esse cara trabalha aqui. Então é uma sobrecarga, é uma força auxiliar, né? Que você pode 115 cavalos, não, tem um erro aqui, é 1,15, é 115% da potência de um cavalo, tá? Então é 1,15 CVs, tá certo, pessoal? Então, esse fator de serviço não é 115 cavalos. Se o motor é 1 CV, não posso pôr 115 cavalos. Isso aqui seria 115 cavalos no caso de um motor de 100 CVs, tá certo? Tudo bem? Pode colocar o motor para trabalhar em regime constante, tá certo? Então esse motor pode trabalhar com 115% da potência que ele tem, né? Que é uma potência de 1 CV aí, né? Beleza? Ele pode trabalhar acima de 1 CV em 15%, de maneira constante, que não vai afetar nem corrente, nem torque, nem nada. Então, a característica de alguns motores VEG tem essas características do fator de serviço, que é uma sobreforça a mais, né? Que essa máquina pode estar trabalhando, tá bom? Então, esse motor, ao invés de, se fosse fator de serviço igual a 1,0, ele não pode passar de 100%, senão começa a danificar o motor. Mas como é 1,15, ele pode passar de 100% até 15% acima de 100%, né? Então ele pode trabalhar com 115% do valor de 1 CV, tá bom? E também na tabela de motores VEG W21, essa aqui é a linha W21, né? Nós temos um TRB, que é o tempo de rotor bloqueado, que ele suporta bloqueado 8 segundos antes da queima. Tá bom, pessoal? Então, dessa maneira aí, esses dados nós pegamos onde, né? Na tabela de motores, como já foi explicado, né? Mas é bom a gente estar sempre revisando, é muito importante, né? O importante é que saibamos aí trabalhar de uma maneira muito tranquila na situação para motores, ok? Então vamos lá, vamos calcular aí para esse motor a rotação síncrona do campo girante. Então a gente vai lá calcular a velocidade do campo girante, né? Então a velocidade do campo girante vai ser dada por essa fórmula aqui, ó. NS, que é a velocidade síncrona, vai ser igual a quê? A 120 vezes a frequência dividido pelo número de polos. Então aqui nós temos o número de polos. Então a gente tem que tomar cuidado na tabela, porque a tabela tem 4 e 2 polos.
nós estamos trabalhando com 4 polos. Então, às vezes, a pessoa faz a equação com 2 polos, tá? Então, tem que tomar cuidado aqui. Nós estamos trabalhando com 4 polos. Então, vou ter aqui 120 vezes... por que 120? Pois é, a separação mecânica na peça é de 120 graus e também promove uma defasagem angular de onda trifásica de 120. Vezes a frequência da rede no Brasil. A rede no Brasil tem frequência de 60 Hz, dividido pelo número de polos, que são 4 polos, né? Tudo bem? Então, esse valor vezes esse por 4, nós vamos ter aí 1.800 RPM. Tudo bem, pessoal? Dessa maneira, nós achamos o que? A rotação síncrona de campo girante, né? Se tivéssemos um motor síncrono, esse teria a mesma velocidade do campo girante. Porém, o nosso motor, que é um motor que nós estamos trabalhando, é um motor assíncrono. Tá? Então, a velocidade, ó, do campo girante é essa, né? E a velocidade do rotor, né, é essa aqui, ó. Então, essa diferença de velocidade do campo girante para a velocidade do rotor é chamado de deslizamento ou escorregamento. Por isso que a gente vai trabalhar agora com o chamado escorregamento ou deslizamento, que é a pergunta B. Lembrando que nós estamos trabalhando com motores do tipo N, né? Beleza? Vai ser mais falado sobre esse tema, né? Já foi falado, né? Os tipos de motores aí, o H, o N e o D, né? O D e o H são para potências maiores aí, tá bom? Então o D é para máquinas, ferramentas. Então vamos lá. Os motores os motores N tem que ter no máximo um escorregamento de no máximo 5%. Acima disso o motor tomba ou ele trava, tá bom? Então vamos lá. Vamos para o cálculo de escorregamento, né? E a equação vai ser: escorregamento é dado em porcentagem, né? Que vai ser o NS, que é a velocidade síncrona do rotor, menos NR, velocidade real do rotor, dividido por NS vezes 100. Como o motor está com 100% de carga, coloco 100, tá bom? Então vamos lá. Então, NS. NS é a rotação síncrona de campo girante, 1800. 1800 menos NR. NR, 1720. 1720. Dividido novamente por NS, que é o 1800. Tudo isso multiplicado por 100. Ok, pessoal? Então, dessa maneira aí, nós vamos calcular o deslizamento, né? Ou escorregamento. Então, vou pegar 1800 menos 1720 igual 80, dividido por 1800 igual 0,04, vezes 100, 4,44%. Então, o escorregamento dessa máquina, né, em 100% de carga é 4,44%. Nesse tipo de máquina, né, a gente deve sempre verificar, né, se ela tiver com o fator de serviço, exemplo 1.15, né, vezes 1.15, né, deu 5.11, ó. Então, se eu trabalhar com o fator de serviço, eu vou passar de 5%, porque 5% para os motores tipo N, né, 5% é o máximo de escorregamento. Se esse cara trabalhar com o fator de serviço de 1.15,
né? Eu vou para 5.1. Eu vou para 5,1. 5,11 de escorregamento. Passo do 5%. Qual o problema dessa máquina? Dela tombar. Ou seja, o eixo pode parar aí, tá? Então tomar muito cuidado. Por isso essa verificação sempre. Essas verificações, elas impedem que nós façamos alguma coisa equivocada aí, né? É um trabalho de verificação, certo? Então essa máquina aqui não pode trabalhar com o fator de serviço de 1,15. Você não pode trabalhar, isso está proibido. Senão você vai passar desse ponto aqui, tá bom, pessoal? Então se eu pegar 4,44 vezes 1,15, eu vou para 5,06, né? A calculadora tinha arredondado, que é 5,11. Tudo bem? Então 5,1 já cheguei no máximo. Não posso trabalhar com esta máquina, com esse motor de 1 CV, com fator de serviço de 1,15. Tem que ter valores maiores. Eu não posso chegar nos 5%. Passou aqui, tá? Então vamos lá. Questão C. Qual é o conjugado nominal dessa máquina? Então, o conjugado nominal dessa máquina vai ser os 7.024, é uma constante mecânica, tá? Vezes a potência do motor em CV, dividido pela rotação real. Ah, o que é rotação real, professor? É esse valor aqui, ó, de 1720, que a gente achou na tabela de motores aqui, tá bom? Então, resolvendo aí, 7.024 vezes potência do motor em CV. Esse motor tem uma potência de 1 cavalo, dividido por NR, que é 1.720. Ok, pessoal? Então vamos lá. 7.024 vezes 1, nem precisava, né? Dividido por 1.720. Então o meu conjugado nominal dessa máquina é o 4,08 Newton vezes metro. Então ele tem um conjugado nominal, né? Desse valor aí, 4,08 Newton metro. Tá bom, pessoal? Geralmente na tabela, se você precisar, tem lá um conjugado de partida sobre o conjugado nominal, que você pode descobrir o conjugado de partida dessa máquina aí também, né? Para o seu trabalho ficar mais organizado, né? Você saber do que você está fazendo, tá bom? Então, dessa maneira aí, né, nós achamos as 3 primeiras equações para o cálculo aí do motor de 1 CV, né? Continuando aí no cálculo de um motor de 1 CV, o que eu vou fazer agora? Na alternativa D, eu vou trabalhar com o quê? Com a corrente nominal dessa máquina. Então, a corrente nominal vai ser igual potência do motor em CV vezes 736 dividido pela raiz de 3 vezes a tensão de alimentação vezes o rendimento vezes o cosseno de φ. Tudo bem, pessoal? Então vamos lá. Então, potência dessa máquina, nós estamos trabalhando com motor de 1 CV vezes 736 aí, dividido raiz de 3 vezes tensão de alimentação, fase 220, vezes o rendimento. Essa máquina em 100% de carga, ela tem o rendimento de 0,795. Então, no lugar de rendimento, 0,795 vezes
Cosseno de φ. Cosseno de φ dessa máquina, 0,82. Em 100% de carga, esse é o valor do cosseno de φ. 0,82. Ok, pessoal? Então vamos lá. Lá em cima, 1 vezes 736, eu vou ter 736 dividido raiz de 3 igual 173 vezes 220 vezes 0,795 igual vezes o ponto 82. Embaixo eu vou ter aqui 248,4. Tudo bem, pessoal? Eu pego 736, divido por 248,4. Eu vou ter a minha corrente nominal de 2,96 amperes. Tudo bem, pessoal? Isso nós estamos trabalhando tudo com 100% de carga. Agora eu vou achar a corrente de partida dessa máquina, né? Para que eu ache a corrente de partida dessa máquina, o que eu vou ter? IP sobre N, né? Na fórmula, eu achei na tabela, né? IP sobre N na tabela de motores, ó, 7,2. Corrente de partida sobre corrente nominal, 7,2. Então vamos lá. IP sobre N, 7,2. Só que nesse caso eu quero o quê? IP. IP vai ser o 7,2 vezes IN, que subiu. Eu estava dividindo, passou para o outro lado igual, multiplicando. IN. Tá bom? Então dessa maneira fica fácil a resolução, né? Nós temos 7,2 vezes o valor de corrente nominal, 2,96 amperes. Então 7,2 vezes 2,96, isso vai ser igual a 21,31. Então o valor da corrente de partida é 7,2 vezes maior que a corrente nominal. Ah, professor, não entendi. Se esse motor parte de maneira direta, por isso que existem as chaves para que a gente não parta a máquina de maneira direta. Mas se caso ele partir, olha só o detalhe, né? Nós vamos ter a curva de partida dessa máquina aqui, que vai ser mais ou menos assim, né? Tudo bem? Aqui é a corrente nominal. Aqui, ó, o motor alcançou 100% da sua velocidade. Ele já está com 100% da sua velocidade, ou seja, ele já chegou no 1720 RPM. Tá certo? Ele já chegou lá no 100% da sua velocidade. Então aqui, seria mais aqui, né? Aqui não. Aqui. Esse ponto aqui, ó. Aqui ele desce para... A partir daqui ele só vai trabalhar com essa rotação, né? Ele vai trabalhar com 1700 aqui para frente. Aqui ele veio ganhando velocidade, né? Ele chegou a 25% dessa velocidade. Aqui ele chegou a 50% dessa velocidade. Aqui ele chegou a 75% dessa velocidade. E aqui ele chegou a 100%. Aqui, bem aqui. Então, qual é o detalhe, né? Nós temos aqui, ó, nessa marcação, a chamada corrente nominal. A partir de agora, o motor só vai trabalhar com a corrente nominal, que o valor dela é 2,96 amperes.
Então daqui para cá é tudo nominal. Corrente, rotação, torque, tudo é nominal. Aqui na partida que tem as variações, né, que são interessantes. Aqui você vai ter que a corrente de partida, né, ela é 7,2 vezes maior que a corrente nominal. Então é um valor, claro, o gráfico não está mostrando, né? Então seria um pouco mais alto aqui no meu desenho, né? Então esse ponto aqui de partida, ele é o 21,31 amperes. Então, na hora que você liga a máquina, a corrente aumenta muito. E daí, conforme a máquina vai aumentando a sua velocidade, até o valor nominal, que é aqui, né? A corrente vai diminuindo, né? E o conjugado da máquina também, o conjugado de partida, né? Conjugado de partida sobre o conjugado nominal também, né? Então, o motor tem muita força agora na partida, né? Tem muita corrente aí, ó. Tá certo? Então, dessa maneira aí, pessoal, nós estamos trabalhando com um motor de 1 CV, com uma potência sobre ele de 100% de carga, ok? A partir de agora a gente vai mudar, vamos trabalhar com o mesmo motor, só que a gente vai mudar a porcentagem de carga sobre o eixo desse motor aí, beleza, pessoal? Continuando, né, pessoal, agora nós vamos ainda estar trabalhando com o motor de 1 CV, tá certo? Motor de 1 CV, olha lá, motor de 1 CV, só que agora nós vamos trabalhar com 75% de carga sobre essa máquina. Então vamos colocar sobre essa carga, sobre essa máquina, 25% menos de carga. Ele vai trabalhar com 75% da força dele. Então, o que vai mudar? Isso não vai mudar. O que vai mudar, pessoal, é aqui, ó. O rendimento, nós vamos trabalhar com rendimento de 75% de carga para 1 CV, então nós vamos trabalhar com o valor de 0,79. E no cosseno φ é a mesma coisa, nós não vamos trabalhar com 100%, vamos trabalhar com 75%, e o valor do cosseno φ para um motor de 1 CV, né, em 75% de carga é 0,74, tá certo? Então dessa maneira aí, a gente vai continuar trabalhando com o mesmo motor de 1 cavalo. O único detalhe é qual agora? Que agora está sobre o motor uma potência menor, né? Ele está com 25 a menos de carga sobre ele. Então ele está usando dele 75% de carga, tá certo? Então aí a gente... Bem, nós estamos trabalhando com o mesmo motor, né? O motor que tem potência de 1 CV, beleza? E agora a gente vai mudar um pouquinho os detalhes aí, né? Então esse motor continua lá. Potência dele 1 CV. Tá certo? A tensão de alimentação continua a mesma, 220 volts. Número de polos continua 4 polos, né? Só que agora a gente vai trabalhar com 75% de carga sobre esse motor, né? Então, o engenheiro mecânico nos passou estas questões aí. E a gente vai agora da tabela, nós estamos ainda trabalhando com o motor da linha W21. Ah, professor, já tem W22. Sim, tem W22. Depois a gente vai estudar. Por enquanto, os exercícios estão focados na linha W21. Tá bom? Então vamos lá. O que nós achamos? Já foi explicado. Nós já achamos o RPM, né? Que é 1720. Nós achamos IP sobre IN, que é uma questão que continua 7,2, olhando na tabela de motores. E agora nós vamos ter o quê? O que vai mudar? O rendimento. O rendimento muda.
Tudo bem? Com 75% de carga, o rendimento agora ele foi para 0,79. Ah, só isso que mudou, professor? Não, mudou também o cosseno de φ. O cosseno de φ foi para 0,74. Tudo bem aí, pessoal? Então aí nós pegamos os dados do motor, né? E vamos começar a trabalhar, como já vínhamos fazendo, né? Então olha lá, agora com 75% de carga, o que a gente vai achar? A velocidade do campo girante, o NS. O NS continua, a velocidade do campo girante é 120 vezes a frequência da rede dividido pelo número de polos. Aqui não mudou nada. Nós ainda temos 120. A frequência da rede no Brasil continua a 60 Hz. E o número de polos desse motor continua de 4 polos. Então a gente não mudou nada aqui. Então 120 vezes 60 por 4, nós temos ainda que a velocidade do campo girante magnético é uma velocidade de 1800 RPM. Tá bom, pessoal? Então, achamos aqui a velocidade do campo magnético girante. Aqui, tá certo? Vamos lá. Agora, vamos para a alternativa B. Na alternativa B, o que vamos achar, né? Vamos achar a porcentagem do deslizamento, né? Então, na alternativa B, nós vamos achar a porcentagem desse escorregamento, deslizamento aí, né? Então a equação vai ser NS menos NR dividido por NS vezes 0,75. Então mudou. 100% de carga era 100 aqui, 75% de carga, 0,75 aqui, tá? Beleza? Então a carga que você está colocando sobre o eixo do motor é uma carga menor, né? Então o deslizamento vai ser menor. Então olha lá, NS, quem é NS? NS é a rotação do campo girante, 1800. Detalhe, não é 0,75, é 75. Eu já vou corrigir, mas só para ficar claro. Então aqui, ó, na questão B você põe 75% de carga. Eu já vou fazer essa correção aqui na frente, no filme, né? Mas só para lembrar, você não vai trabalhar aqui na B com 0,75 não, tá? Menos NR, que continua 1720. Dividido por NS, 1800. Vezes 0,75. Tudo bem, pessoal? Então aí a gente vai fazer o cálculo. 1800 menos 1720 igual, deu 80 aqui em cima, dividido por 1800 igual 0,044 vezes pontos, né? Vezes 0,75 não, que eu errando, olha aí errando, hein? Vezes 75, tá certo? Olha a minha desatenção, né? Então é 75, não é 0,75. Você vai pegar esse valor 0,044 vezes 7,5. Então você vai ter, fazer de novo, 1800 menos 1720 dividido por 1800
vezes 7,5. Deu o escorregamento 3,33%. Tá certo, pessoal? Então, dessa maneira aí, né, nós achamos o escorregamento. Ó, o escorregamento diminuiu. Ele estava em 100% de carga, ele estava em 4,44, ele foi para 3,33, né? Diminuiu bastante o escorregamento dessa máquina, né? Então, continuando aí, né? Vamos calcular o que? O conjugado nominal, né? O conjugado nominal dessa máquina. Como que a gente vai achar, né? Letra C, conjugado nominal, né? Vai ser 7.024 vezes a potência do motor em CV dividido por NR. Tá certo? Então, desta maneira aí, né, nós temos estas informações que nós vamos fazer uso agora, né? Então, a gente vai ter 7.024, opa, vezes 0,75 aqui, pessoal. Olha só, né? Aqui a gente vai fazer uma multiplicação, né? Eu vou fazer aqui agora. 7.024 vezes 1 dividido NR. NR, ó, 1.720 vezes tudo isso aí, ó, vezes 0,75. Então, isso tudo agora, ó, vezes 0,75. Tudo bem? Então, continuando lá, ó. 7.024 vezes 1 dá o próprio 7.024, dividido por 1.720. 408 vezes 0,75. Então, o conjugado que essa máquina, né, ele está carregando é o 3062. Newton-metro. Então, a força que essa máquina está fazendo é uma força menor. Se ele faz força menor, a corrente é menor. Certo? Tudo bem, pessoal? Então, vamos lá, né? Vamos achar aí a corrente nominal, né, desse motor que está trabalhando agora em 75% de carga, né? Então vamos lá, ó. Então, ó, eu usei o 75 inteiro aqui. Aqui eu usei porcentagem, tá? Na pergunta C foi porcentagem que eu uso. Aqui foi inteiro, né? Tá certo? Então vamos lá, né? Alternativa D, corrente nominal vai ser a potência do motor em CV vezes o 736 dividido raiz de 3 vezes a tensão de alimentação vezes o rendimento vezes o cosseno de φ. Aqui, olha só, vou fazer aqui esse detalhamento, né? Ainda sem pôr o 0,75. Aqui eu preciso colocar também a fração de 0,75 multiplicando. Mas eu não vou pôr ainda para a gente enxergar, né? Então, a potência do motor, 1 CV vezes 736. A raiz de 3 é 1,73, né? Vezes a tensão, 220,
vezes o rendimento agora, ó, 0,79, 0,79, vezes o cosseno de φ. Cosseno de φ é o 0,74, 0,74. Tá bom? Então, em cima dá 736 e embaixo vai ficar, né? 1,73 vezes 220 vezes 0,79 vezes 0,74. Então embaixo deu agora, né, 222,4. Fazendo a divisão, né, 736 dividido por 222,4, vamos ter 3,3 amperes. Olha só, 75%, você está colocando menor carga do motor, né? Você está pondo 25% de carga a menos, né? Ele está trabalhando com 75% da sua força. Você pôs menor quantidade de carga, ele está consumindo mais corrente, porque, ó, quando era 100% de carga, era 2,96. O que ocorre? O que ocorre, pessoal, é que a gente tem que fazer um ajuste aí, né? A gente faz um ajuste na fórmula, no resultado. Então a gente tem o 3,3 amperes, só que esse motor está trabalhando com 75%, então vezes 0,75, tá bom? Então 3,3 vezes 0,75 é igual a 2,47 amperes. Então aí sim, né, se você coloca menos carga, uma carga menor sobre o seu eixo, está mais coerente agora o resultado, né? Ó, você colocou uma carga menor de 75%, a corrente tem que ser menor 75%, né? Então, ó, esse ajuste nós fazemos aqui também, um ajuste de porcentagem, né? Ó, a gente coloca 0,75, não coloca o valor inteiro. Então a gente multiplica por 0,75 aqui. Tá bom, pessoal? Então vamos lá. Finalizando o exercício, né? A gente vai achar o que agora? O E, que é quem? A corrente nominal, né? A gente vai trabalhar agora nessa máquina, corrente nominal, corrente de partida, IP sobre N é igual, a gente já trabalhou, que é o 7,2. Só que nós queremos o quê? O IP, esse N está dividindo, passa para o outro lado multiplicando, né? Vai ficar 7,2 vezes IN. Então a gente vai ter 7,2 vezes 2,47 amperes. Ah, professor, e aqui? Eu preciso multiplicar por 0,75? Não. Aqui, ó, você já pegou esse cara que já foi multiplicado, ele já diminuiu. Então, até a corrente de partida vai diminuir. Então, você usa 0,75 ou 75 no BCD. O E vai por reboque, né? Acaba indo por reboque porque o de cima já fez essa multiplicação. Então eu tenho 2,47 vezes 7,2, vou ter o que? 17,78. 17,78 amperes. Tudo bem, pessoal? Então,